Cuidado, você precisa do arrependimento no coração. Parte 25, dia 4 de fevereiro de 2026. 1. O verdadeiro penitente não se apega a nenhum pecado conhecido, mas se afasta de todos, sem exceção, mesmo daqueles pecados que são mais queridos e mais próximos a eles e com os quais foram mais facilmente assediados. Hebreus 12:1. Eu me guardei da minha iniquidade. Salmo 18:23. Este afastamento do pecado nunca é completo até que alcance o pecado, que é o pecado da constituição de alguém. O pecado que é o pecado que mais atende ao seu chamado, posições e relações em que ele se encontra. O pecado por o qual ele tem tentações mais frequentes e mais fortes. Esse é o mal predominante do qual o coração deve ser liberto. O pecado da mão direita e do olho direito. A única coisa que falta que estraga todas as outras coisas. Marcos 7:21. A menos que haja um desvio, uma guerra com isso, está tudo errado. Embora, de fato, eles às vezes possam perder tanto quanto vencer na batalha. 2. Ele se afasta daquilo que é o gancho em qualquer um de seus pecados. A alça pela qual prendeu. Salmo 131:2. Faraó teria se contentado em deixar Israel ir. Então eles teriam deixado seus pequeninos, porque ele tinha certeza que os teria trazido de volta. E Satanás permitirá que as pessoas abandonem o pecado por um tempo, enquanto retém um amor reinante à coisa encantadora que está em um curso pecaminoso? Pois enquanto é assim, a árvore é de fato cortada, mas a raiz é deixada na terra e crescerá novamente. 3. Ele se afasta das ocasiões de pecado. Ezequiel 14:6. Portanto, Davi ora: desvia meus olhos de contemplar a vaidade. E Salomão dá conselhos em caso de embriaguez. Provérbios 23:31. Não olhe para o vinho quando está vermelho, quando dá sua cor no copo, quando se move corretamente. É inútil fingir arrependimento e virar do pecado, enquanto os homens não vigiam contra as ocasiões dele e lutam contra eles, como contra o próprio pecado. Aqueles que em um cerco pensam realmente em defender a cidade, eles defenderão os muros enquanto puderem, voluntariamente, para deixar o inimigo entrar lá. Fala traição. Muita coisa está nesse ponto para a reforma. Provérbios 4, 14, 15. Não entreis no caminho dos ímpios, e não andes no caminho dos homens maus. Evite-o. Não passe por ele, desvie dele e passe. Por último, ele se afasta do gozo dos frutos de seu pecado. Fingir se afastar do pecado e ainda se alimentar docemente dos frutos dele é uma pretensão absolutamente vã. Quando o pecado em si é realmente abandonado, o lucro dele é abandonado. Isto o profeta ensina. Isaías 33:15. Aquele que anda em retidão e fala com retidão, que despreza o lucro das opressões, que sacode as mãos para não aceitar suborno, que tapa os ouvidos para ouvir falar de sangue e fecha os olhos de ver o mal, e etc. Isso é tão evidente que mesmo Judas, em seu arrependimento, como era, não podia mais tolerar a recompensa de sua iniquidade. Mateus 27:3. Um filósofo comprou um par de sapatos, mas não pagou o preço deles. O comerciante morreu. O filósofo pensou que o dinheiro foi ganho, mas sua consciência o fez devolver o dinheiro e jogá-lo na loja. Tome isso, diz ele. Você está vivo para mim
enquanto está morto para todo mundo além disso. Portanto, duas coisas pertencem a essa parte do arrependimento: a restituição ou restauração da coisa novamente que foi pecaminosamente e erroneamente tirada de outros. Aquele que pode fazê-lo e não quer, não pode se arrepender desse pecado, pois ele voluntariamente se alimenta do fruto de seu pecado, isso é, continuar nele, inconsistente com o afastamento dele. E como não há perdão daquele pecado do qual um homem não se arrepende, é uma máxima em divindade para uma pessoa que é capaz, mas não quer fazê-lo. Daí, Zaqueu prova ser um verdadeiro penitente por restituição. Lucas 19:8. E pode-se pensar que um ladrão pode se arrepender no tempo em que se alimenta do que roubou de seu próximo, do que se arrepender do que em outro caso ele tomou injustamente de seu próximo. E pode, mas não vai restaurar. Quando os amantes se separam, eles devolvem suas fichas. E assim, quando o pecador se separa de seu pecado, ele restaura tudo o que ele havia tirado injustamente dos outros. B. Reparação na medida do possível nos casos em que a restituição adequada não pode ser feita, como no caso de ferir injustamente a honra, a reputação, a paz, o sossego e o contentamento de nosso próximo, e etc. Versículo 16. Confesse suas faltas uns aos outros, e ore um pelo outro, para que você possa ser curado. Alguém pode fingir se arrepender e continuar no pecado, como voluntariamente recusar isso e se arrepender do pecado. A mesma reparação é necessária naqueles pecados escandalosos pelos quais a honra de Deus é prejudicada perante o mundo. A religião ferida é exposta ao desprezo e escárnio dos homens profanos, e os corações dos piedosos entristecidos. Arrepender-se de tais pecados é, no entanto, recusar voluntariamente o caminho pelo qual a honra de Deus e o crédito da religião possam, em certa medida, ser reparados é impossível. Pode-se também fingir arrepender-se de ter ferido um homem, enquanto ele está olhando para ele sangrando até a morte, e não irá, embora esteja em seu poder, curar suas feridas. Assim podemos ver qual é a maneira correta de seguir o projeto de nosso jejum congregacional, ou seja, desviar-se de nossos pecados que provocaram a ira do Senhor contra nós. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém e amém.